O Prota tá na sala de aula e todos estão zombando dele por estar jogando vários jogos ao mesmo tempo, mas ele fica puto porque eles que fizeram ele jogar esses jogos. E caso ele não jogue e apanhar, do nada alguém fala que ele é bom nos jogos, ele fica se perguntando quem era esse desgraçado. Mas quando olha, era sua colega de classe, ela tava jogando o jogo, mas não conseguia ganhar e tava perdendo a aposta que fez com suas amigas. O Prota, que é afim dela, pede pra jogar e subir de nível, só que ela recusa já que ele tava muito ocupado. Ele faz uma piada fazendo ela rir e ele já fica todo vermelho. Quando Don Juan ia dar uma dica pra ela, sua amiga aparece convidando ela pra sair, mas antes a garota dá um tchau e chama ele pelo nome, e claro que ele fica mais caidinho por ela, só que o desgraçado tinha esquecido do jogo e quando vê, o seu personagem tinha morrido e ainda perdeu a espada do Rei da Justiça. Ele fica em desespero já que essa espada era a preferida do Shuou, mas antes de fechar a boca ele aparece batendo a cabeça dele na cadeira. O Don Juan pede desculpa e ia dar sua espada colecionável pra ele e ele aceita, mas o Shuou não ia livrar ele só por causa disso e começa a bater nele, dando tapa e chute nele, deixando ele todo quebrado. O Shuou diz que entrou numa guilda, mas ela é muito ruim, vai precisar da espada do Rei do Fogo em uma semana. O Don Juan diz que seria impossível achar essa espada lendária em uma semana. Ele responde que se o Prota não conseguir, ele irá tirar suas roupas e bater nele na frente da Arin. Os amigos do Shuou chamam ele pra ir e conhecer umas garotas e o Prota fica lá pensando que odeia jogos, mas ele só fala isso quando tá puto, porque depois mostra o filho da mãe viciado jogando e ele ia jogar o dia todo já que sua mãe está viajando e ele está relaxado porque seu personagem é nível máximo, então vai ser mais fácil achar essa espada lendária e se pergunta se sua vida seria diferente se fosse como um jogo. Mas do nada ele morreu no jogo e fica sem entender, mas uma notificação aparece dizendo que o jogo atualizou e agora o nível máximo seria 200 e a dificuldade dos boss aumentou. O Prota já entra em desespero e começa a jogar por várias horas e não conseguia a espada lendária. Já tinha se passado 64 horas e nada dele conseguir. Depois de 114 horas jogando, ele já tinha perdido a esperança de conseguir essa espada, e para conseguir derrotar esse boss precisaria de mais jogadores, só que ninguém queria ajudá-lo já que ele era nível muito baixo. Mas do nada alguém derrota o boss com um ataque, o nome dele era aquele que traz o fim e olha só o do Prota. O Don Juan começa a bajular ele pedindo ajuda, o cara aceita e eles começam a lutar contra o boss várias vezes, conseguindo a espada lendária, só que ele percebe que tinha outra espada de nível Deus, uma muito mais forte, só que ele decide dar essa espada para o cara que o ajudou. O jogador fica alegre já que ele estava procurando essa espada faz um tempo. Depois disso o Prota decide se levantar e ir dormir, mas do nada ele desmaia, passando várias notícias em sua cabeça de pessoas que morreram jogando. Ele fica puto porque tudo isso era culpa do Shuou e fica sem entender porque seus pensamentos não pararam já que ele estava morto. Do nada uma notificação aparece se ele aceitaria a missão. O Prota fica sem entender e se pergunta que negócio era esse de aceitar, só que o sistema entende que ele aceitou a missão e ele seria mandado para as coordenadas construídas pelo administrador. E do nada ele aparece na escola, ele fica sem entender porque estava acontecendo isso. A Arin fica confusa na hora de dar um tchau para ele porque a expressão dele tinha mudado de repente. Don Juan fica se perguntando por que ele estava na sala de aula já que ele tinha morrido e que merda era essa que estava na sua frente, parecendo uma janela de status, e dizia que a sua classe era escravo game. Ele fica até puto, que merda de classe era essa? E uma notificação aparece que todos os jogos que ele jogou seria vinculado como experiência para o jogador. Ele se lembra que jogou milhares de jogos e o sistema começa a calcular, mas do nada o desgraçado do Shuou aparece batendo o crânio dele na cadeira, e só que o Prota fica puto porque tudo isso foi culpa dele. O Shuou pergunta por que ele tá olhando desse jeito e já dá-lhe um soco. O Don Juan só pensa que ele pode bater já que não vai doer porque é apenas um sonho, só que depois de levar mais um soco ele percebeu que não era um sonho e já leva uma sequência de socos. O Shuou tava puto e ia bater nele até passar raiva. O Prota só pensando que até passar essa raiva dele ele já tá morto, mas a Arin chega na hora que ele tava levando um belo de um soco na cara. O Shuou pega ele e começa a bater várias vezes. A Arin manda ele parar de fazer isso, agarrando no seu braço. Ele fica mais puto, pegando no cabelo dela. Ele ia bater nela, só que o Prota, depois de criar coragem, parte pra cima com um soco, só que ele defende. Quando ele ia bater no Prota, o sistema termina de calcular tudo e todas essas experiências que ele ganhou fez ele chegar na classe lendária, desbloqueando uma habilidade. Ele usa dando vários socos em sequência no Shuou, deixando ele todo quebrado. A Arin fica surpresa, mas o Prota tava mais ainda, já que essa era uma habilidade, golpe esmagador do seu personagem. Nesse momento uma mensagem aparece
aparece dizendo que não era para ele ficar surpreso, já que era um presente pelo favor que ele fez. O Don Juan se lembra de quem fala desse jeito, o cara que ele entregou a espada de nível Deus. Outro status aparece dizendo que ele ganhou 200 de XP e várias notificações fica aparecendo que ele atingiu o máximo em todas suas habilidades e subindo para a classe final, o escravo game secreto. A Arin fica preocupado e vai chamar o professor de enfermagem. O Don Juan fica sem acreditar em tudo isso que aconteceu. Um sonho que ele tinha desde criança se tornou realidade e ainda por cima ganhou buff em tudo, deixando ele muito forte. Só que outra notificação aparece dizendo que o efeito do escravo game secreto seria aplicado. Ele já fica animado achando que ainda tinha mais, só que outra mensagem aparece que todos os seus poderes seriam selados. O prota já fica puto quando viu isso, ele se tornou um frangote de novo. E outra notificação parabeniza por completar a missão e ele ia ganhar uma chave de ouro. O Don Juan sai e os colegas ficam se perguntando o que aconteceu com ele pra estar desse jeito, e o outro fala que ele apanhou do Shuou, e o prota lá só pensando que pra que serve essa chave, mas resolve deixar de lado por enquanto. Que ele queria saber mesmo era a identidade do administrador que deu essas habilidades pra ele. Ele tenta se comunicar de tudo que é jeito, até chamando de Vossa Alteza, mas não deu certo e ia perguntar quando entrar no jogo. Do nada uma notificação de uma missão aparece. E ele receberia um convite perigoso. Ele fica em dúvida como ia fazer essa missão, já que ele não sabia onde era esse local. Nessa hora um aluno esbarra nele. O garoto pede desculpa, mas o prota vê que ele estava machucado e fica preocupado e ia pegar um lenço pra ele, só que ele diz que tá tudo bem, vai embora, e o prota fica lá se perguntando o que tinha acontecido com ele. Quando ele chega no banheiro, o Shin tava lá o esperando e tinha algo a dizer. O prota pergunta se ele começou a jogar também e ele diz que não é isso. Ele diz que não, mas sim que viu ele enfiando a porrada no Shuou. O Don Juan fica lembrando que viu ele com o Shuou na sua vida passada e se ele ia querer vingança. O Shin se aproxima e resolve convidar ele para uma festa que vai acontecer e ia ter até umas garotas. Ele já fica pensando que a missão que apareceu logo cedo era essa, mas o prota fica em dúvida se aceitaria ou não, já que se ele fizer essa missão ele pode ficar mais forte. Por outro lado, não queria estar com pessoas igual o Shin. Ele resolve recusar, já que tem essa palavra perigo, e diz que vai estar ocupado com o memorial de homenagem do seu pai. O Shin vai embora e diz que da próxima vez vai deixar um lugar para ele. O prota já fica aliviado por recusar, já que poderia acontecer algo ruim, mas uma notificação aparece que ele recusou a missão, por isso receberia uma penalidade. E olha só a penalidade que ele recebeu. Esse tá lascado, já que a duração seria de 1 hora. Os caras já chegam e ficam se perguntando o que porra tava acontecendo com o Don Juan, e o sistema mais uma vez pergunta se ele aceitaria a missão. E já à noite o Shin acena para uma pessoa e olha só quem era. Prota que não teve escolha e aceitou a missão, já que não aguentou nem 60 segundos, imagina 1 hora. O Shin pergunta se ele não ia ter um compromisso, mas o Don Juan só responde que deixou para outro dia, já que seu avô estava ocupado, e ele só pensando que tá com medo de acontecer alguma coisa de ruim. Aí que ele ficou quase se cagando quando viu o rosto do Shin chamando ele. Do nada ele inventou uma história que seu avô tava ligando, mas nesse momento as garotas chegaram. O prota viu uma delas e já ficou babando, e quando do nada ele já tava junto com o Shin, e ele só dá uma desculpa que ele não tá aí por causa dessa garota, mas sim porque foi convidado e não pode recusar isso. Esse aí nem sabe mentir, mas fica observando e se pergunta como eles conseguem tanta coisa sendo do ensino médio. O Shin oferece uma bebida e era pra ele pedir o que quiser porque ia pagar essa noite, já que sua carteira estava chegando. Don Juan fica se perguntando por que ele estava tão gentil e que carteira era essa. E olha só quem era essa carteira, o mesmo garoto que o Don Juan esbarrou no colégio. O Jian diz que pagou por 2 horas, mas o Shin fica puto por ser tão pouco. Ele manda o Jian se apresentar para o Don Juan e começa a ficar zoando ele. O prota entende do porquê o Jian tá machucado naquele momento, foi por causa do Shin, e se arrepende de estar com um delinquente desse. O Shin diz que iria cantar enquanto o Jian dançava, só que ele não responde e ele fica puto mandando ele responder e não fazer vergonha na frente das meninas. O Jian diz que ia dançar. O Don Juan olha e se pergunta se ele não tem orgulho, mas não julga, já que faria o mesmo nessa situação, até dançaria um Blake. Ele diz que vai sair por 1 minuto, já que não queria ver isso. No banheiro ele pensa que o Shin não tá incomodando por causa da sua habilidade, só que ele não pode usar isso mais uma vez, e se o Shin descobrisse, com certeza daria ruim. E se lembra que a missão já foi concluída e decide ir embora, só que ele para e pensa que se deixar o Jian sozinho, com certeza vai acontecer algo ruim. Ele volta e vê que o Jian tava sem suas calças e pergunta onde tava.
engraçado do Shin mostra, mas o Prota manda ele entregar e olha só essa pose dele. Só que nesse momento alguém entra, o Doan vê e fica nervoso e se pergunta se esse cara era do ensino médio, mas tava parecendo alguém que tava em uma gangue uns 10 anos. O Shin pergunta o que o Doan queria mesmo, mas o Prota já tava quase se cagando de medo e diz que só queria cantar um pouco. Ele pega o microfone, só que nessa hora outra missão aparece que era para ele bater com o microfone na cabeça do Shin.